Olá, queridos alunos do nono ano. Aqui é a professora Leilândia que está falando. Hoje estou aqui para corrigir as atividades que deixamos disponíveis no EIC para vocês. Hoje nós temos a oportunidade de podermos corrigir e observar o que acertamos, o que precisamos ainda aprender, certo? Deixamos 3 atividades e, neste momento, iremos corrigir as 3, ok? A primeira questão da primeira atividade, lembrando que esta primeira atividade nós fizemos baseados na revisão que fizemos do capítulo 1 e 2, os aspectos gramaticais que retratavam a predicação verbal, questões de predicado, tipos de predicados, podemos reaprender ou relembrar ainda mais a respeito de sujeitos, tipos de sujeitos, não é isso? E agora vamos corrigir essas atividades, queridos. A primeira questão diz assim: qual o tipo de sujeito da frase "a menina brinca na rua"? Então, baseados no que aprendemos a respeito de sujeito, tipos de sujeito, qual dessas questões seria a correta? A menina brinca na rua. Quem é o sujeito nesta frase, pessoal? É uma questão muito fácil, não é verdade? Temos aqui as alternativas. Letra A, é um sujeito simples. Letra B, é um sujeito composto. Letra C, é um sujeito oculto. Letra D, é um sujeito determinado. Sujeito indeterminado. Letra A, é isso? Sujeito simples. Por quê? Porque nós aprendemos que numa frase que traz apenas um núcleo, ou seja, uma palavra mais importante que chama mais atenção, é o que chamamos de sujeito simples, certo? Esta frase nós observamos que ela só apresenta um núcleo, a menina. A menina brinca na rua. Então, a menina é o sujeito, não é isso? É um sujeito simples. Por quê? Nós só temos um núcleo. Não seria um sujeito composto. Porque nós acabamos de falar, só apresenta um núcleo. Não seria um sujeito oculto, porque a frase está claro, dizendo a menina brinca na rua. Quem brinca na rua? A menina. Então está claro o sujeito. O sujeito não está oculto. É um sujeito determinado? É um sujeito indeterminado? Não, é um sujeito simples. A resposta correta é a letra A. A segunda questão. Qual das frases abaixo tem um predicado nominal? O que é um predicado nominal? Lembremos que os predicados, eles são classificados de acordo com a relação que eles mantêm com o sujeito. Não é isso? Nós aprendemos que quando uma oração traz um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa a ação, esse predicado é verbal. Agora, se esta oração traz um verbo de ligação, ou seja, um verbo que não expressa a ação, mas sim um estado, um modo de ser do sujeito, e não uma ação, certamente esse verbo vai estar ligando o sujeito a um nome ou alguns nomes que podem representar características do sujeito, modo de ser, modo de estar, não é isso? Então, esse predicado seria um predicado nominal e não verbal. E baseado nisso, vamos ver aqui. Letra A. Marta chegou cansada ao trabalho. Neste caso, a primeira palavra que chama a nossa atenção é o verbo. Que verbo é este? Marta chegou cansada ao trabalho. É um verbo significativo? É um verbo que expressa ação? Sim, ele expressa ação porque ele está dizendo que Marta chegou cansada ao trabalho. Letra B. Qual é o tipo de verbo que nós temos? Pedro caminhou muito longe. Verbo caminhar. É um verbo que expressa ação? Sim.
Então, não podemos ter um predicado nominal neste caso, não é isso? Letra C. Luiz e Antônio estão fazendo torta de chocolate. Aqui nós temos uma locução verbal, nós temos o verbo estar como verbo auxiliar e nós temos o verbo fazer como verbo principal. O verbo fazer também expressando a ação, não pode ser. E a letra D. Marina chegou exausta à escola. Qual é o verbo? Temos o verbo chegar. Não é isso? É um verbo também transitivo. E por conta disso, não pode ser um verbo de ligação. Se não é um verbo de ligação, nós não temos um predicado nominal. Não é verdade? E a letra E. Júlia continua atenciosa comigo. Olha esse verbo, o verbo continuar. Júlia continua atenciosa comigo. Observem que o verbo continuar está criando uma ponte ou uma ligação entre o sujeito Júlia e o seu predicativo, atenciosa, comigo. Observaram? Então, qual das frases abaixo tem um predicado nominal? A letra E. Por quê? Porque a gente observa que este verbo, ele não expressa a ação, mas está desenvolvendo a função de ligar o sujeito ao seu predicativo, a sua característica momentânea. Júlia continua atenciosa comigo, ok? Terceira questão. O predicado verbal está presente em. Esta questão, vocês devem identificar aquela em que temos um predicado verbal. Lembrando que o predicado verbal é aquele que traz um verbo que expressa uma ação, não é isso? Vamos analisar as questões. Letra A. Paula está feliz. Que verbo nós temos aqui? O verbo estar. É um verbo significativo? É um verbo de ação? Não, não é. Porque este verbo, o verbo estar, é um verbo de ligação, é um verbo que está ligando o sujeito Paulo ao seu predicativo feliz. Letra B. O vendedor na feira foi atencioso. Qual é o verbo nesta frase? Qual é o verbo nesta oração? O vendedor na feira foi atencioso. Nós temos o verbo ir. Não é verdade? O vendedor na feira foi atencioso. Este verbo está expressando alguma ação ou ele está ligando o sujeito a uma característica, a um estado? Ele está ligando o sujeito, o vendedor, na feira, com o seu predicativo atencioso, não é verdade? Ele considerava aquela moça sua amiga. Este verbo considerar, ele expressa alguma ação? Não. Ele considerava aquela moça sua amiga. Temos o sujeito, temos um verbo de ligação, desempenhando a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. Não expressa ação. Então, nós não temos um predicado verbal aí também. Letra D. Os meninos correram na praça. Olha um verbo de ação aí. Um verbo que indica a ação do sujeito de correr. Então, a letra D é a letra correta. É a alternativa correta, porque nós temos sim um predicado verbal. Temos sim um verbo que expressa a ação. Certo? A letra E diz, eles permaneceram inertes. Temos o verbo permanecer, que também é um verbo de ligação. Então, não pode ser um predicado verbal. Tá bom? Vamos lá para a quarta questão. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, termo da oração, que indica uma característica, um modo de ser, indica uma qualidade do sujeito. Vamos observar essas alternativas e ver qual delas apresenta um predicativo do sujeito. A letra A diz, Lucas jogou a bola no quintal da vizinha. Lembrando que o predicativo do sujeito, ele sempre vai estar intermediado por um verbo de ligação. Então, neste caso, ao analisar uma oração, devemos buscar observar imediatamente o verbo.
O verbo deve chamar a nossa atenção, porque a primeira coisa que devemos fazer é perceber se este verbo está indicando a ação ou se ele está apenas ligando o sujeito ao seu predicativo. Então, em qual dessas alternativas há um predicativo do sujeito? Vamos ver a letra A. Lucas jogou a bola no quintal da vizinha. Quem é o verbo nesta oração? O verbo jogou, o verbo jogar. Não é isso? É um verbo que expressa a ação, sim ou não? Sim. Lucas jogou a bola no quintal da vizinha. Então, esse predicado, ele está expressando a ação de Lucas de jogar a bola no quintal da vizinha. Não temos um predicativo do sujeito. Não temos. Porque nós temos, nesse caso, um verbo que é transitivo, né? Verbo transitivo direto, e não um verbo de ligação. Letra B. Sara estava triste. Que verbo é este? O verbo estar. É um verbo de ligação? Sim. Essa é a questão correta? Sim. Letra B é a questão correta. Por quê? Porque nós temos um sujeito, nós temos um verbo de ligação e nós temos o predicativo do sujeito, que no caso é um estado em que o sujeito se encontra. Sara estava triste. Observem que o verbo não indica ação, mas ele apenas liga o sujeito ao predicativo, certo? E a letra C? Não pode ser, por quê? Marina abriu a porta, olha o verbo abrir, indicando uma ação, não pode ser. Letra D, Paulo abriu o presente, outro verbo de ação, também não. A professora encerrou a aula de português, a professora teve a ação também de encerrar uma aula, não pode ser. Então, a questão correta é a letra B. Sara estava triste, porque nós temos sujeito, temos um verbo de ligação e temos um predicativo. A quinta questão. Identifique a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Nós aprendemos que a oração que contém dois núcleos, um verbo que indica ação e um predicativo do sujeito, nós chamamos este predicado desta oração de predicado verbo nominal. Baseados nisso, identifique a alternativa que apresente um predicado verbo nominal. Letra A, vamos ver se nós temos um predicado verbo nominal. Clarice é muito inteligente. Nós temos o sujeito, temos um verbo de ligação, verbo ser, e temos um predicativo do sujeito, muito inteligente. Então, nós temos um predicado verbo nominal neste caso? Não temos. Não temos. Porque nós não temos um verbo que indica ação. Primeiramente, nós não temos. Certo? A letra B. Os meninos estão felizes. Poderia ser essa questão? Não. Por que não, professora? Porque também aqui temos um verbo de ligação e não um verbo que expressa ação. Os meninos, sujeito, verbo está, um verbo de ligação, e o predicativo felizes. Temos o predicativo, mas não temos um verbo significativo, um verbo de ação. Olha a letra C. Observem. Marta chegou cansada. Observem o verbo. Temos o verbo chegar, é um verbo significativo, é um verbo que expressa a ação, e nós temos o predicativo do sujeito, que é a palavra cansada. Então, esta é a alternativa correta, porque nós temos um verbo como núcleo na oração e, ao mesmo tempo, nós temos um nome, que é o predicativo do sujeito. É uma palavra adjetiva que está indicando um estado em que o sujeito se encontra também, não é verdade? Marta chegou cansada. Temos o sujeito, temos um verbo que indica ação, temos este verbo que indica ação, o verbo chegou, e temos o predicativo do sujeito cansada, certo? Letra C é a correta. A letra D não pode ser, por quê? A professora de filosofia faltou. Nós temos o sujeito, não é? Mas nós não temos um predicativo aqui. Observe. Temos o verbo, mas não temos um predicativo do sujeito. Não temos dois núcleos verbais nesta oração. A letra F. Júnior estava inquieto. Temos o sujeito, temos um verbo que não expressa ação, o verbo está, porque no caso é um verbo de ligação, então não pode ser essa questão. A questão correta é a letra C. Marta chegou cansada. Ok? Próxima alternativa, queridos. Perdão, a próxima atividade. Corrigimos a primeira atividade, predicação verbal. Agora nós iremos para a segunda atividade, também é predicação verbal. E por ser um tema que já estamos estudando
há dias, não teremos dificuldade em responder essas questões, não é isso? Vamos lá. Aqui é a T12, a segunda atividade que nós deixamos. Essa atividade é um teste de conhecimento do tema predicação verbal, que foi estudado na aula síncrona e revisado na aula de conteúdo, tá bom? Então, com base na aula ao vivo e na videoaula de conteúdo, indique o sujeito da frase seguinte: Ana Luísa mora na casa com a avó. Essa questão é muito fácil, não é, amados? Quem é o sujeito nesta frase, queridos? Quem é o sujeito? Ana Luísa mora na casa com a avó. Nós aprendemos que o sujeito é o elemento na oração a respeito do qual o verbo declara alguma coisa, a respeito do qual o predicado fala alguma coisa, não é isso? Ana Luísa mora na casa com a avó. Quem mora na casa com a avó? Ana Luísa, não é isso? Então, qual a alternativa correta? A letra A, palavra mora? Não, por que não? Porque aqui nós temos o verbo morar. Letra B, Ana Luísa mora na casa com a avó. A avó é o sujeito da oração, gente? Não. Não, porque a palavra avó está no complemento verbal, não é isso? Letra C, na casa? Também não. Letra D, Ana Luísa? Sim. É uma questão muito fácil. Ana Luísa é o sujeito na frase. Ana Luísa é a pessoa a respeito do qual o predicado está declarando alguma coisa, não é isso? Então, Ana Luísa é o sujeito. Na casa da avó, não. A resposta correta é a letra D. D de dado. Segunda questão. Qual a função do verbo de ligação? Lembram? Lembram que nós falamos que o verbo de ligação, como o nome já diz, tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. Não é isso? Então, qual questão está correta? Letra A. O verbo de ligação, ele expressa uma ação? Não. Não. Letra B. Ele liga o sujeito ao predicativo? Sim. Sim, é a alternativa correta. Letra C. Expressa estado. O verbo de ligação, a função dele principal é expressar estado? Não. É mostrar o sujeito na frase? Não. Indica o objeto direto? Também não. A questão correta é a letra B, certo? Terceira questão. Em qual alternativa é apresentado o conceito de predicativo do sujeito? Em qual alternativa é apresentado o conceito de predicativo do sujeito? Letra A. Palavra que expressa ação? Não. Letra B. Termo da oração que indica uma característica do sujeito? Sim. É a resposta correta. Nós aprendemos que o predicativo do sujeito é um termo da oração que indica uma característica do sujeito, indica um modo de ser do sujeito, indica um estado em que o sujeito se encontra, tá bom? Então, um dos conceitos de predicativo do sujeito é essa alternativa da letra B. Termo da oração que indica uma característica do sujeito. Tá certo? É um nome dado ao verbo transitivo? Não. Complemento verbal também não. Oração sem sujeito também não. A correta realmente é a letra B. Quarta questão. Leia a frase e indique o predicativo do sujeito. Observem a frase. O violão estava largado. O violão estava largado. Essa questão está pedindo para vocês indicar o predicativo do sujeito. Letra A. Violão é o predicativo do sujeito, pessoal? Não. O violão é o sujeito. Afinal de contas, quem estava largado? O violão. Então, o violão é o sujeito. Mas aqui está pedindo o predicativo do sujeito. Largado. Letra B. Seria a letra B? Sim, sim. Por quê? Porque nós temos nesta frase, nós temos o violão, sujeito, nós temos o verbo de ligação, olha aí o verbo estar, e temos o predicativo, largado. Um estado em que o violão estava ali largado, entenderam? Então, aqui nós temos o predicativo do sujeito, letra B. A letra C diz, o violão estava, não. Letra D, o violão largado, também não. A resposta correta é a letra B, tá bom? É um estado em que o sujeito se encontrava. E nós temos o verbo de ligação ligando o sujeito violão
ao seu predicativo largado. Ok? A quinta questão. Quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito, como chamamos esse predicado? Letra A, sujeito? Não. Predicativo? Também não. Letra C, predicado verbo nominal? Sim. Sim. Estão lembrados que nós acabamos de falar que quando uma oração traz dois núcleos, um verbo que expressa a ação e um predicativo, esse predicado é classificado como predicado verbo nominal. Não é isso? Então, a questão certa é a letra C, predicado verbo nominal. E nós temos aqui a terceira atividade. Essa é uma atividade de revisão do conteúdo explorado na aula ao vivo, com a intenção de retomar e fixar o tema abordado. Então, é basicamente o mesmo assunto, o mesmo conteúdo que nós estudamos até aqui, certo? Primeira questão diz: observe o período. A leitura ainda é uma ferramenta importante para estimular a criatividade e desenvolver a imaginação. O verbo de ligação está representado em... Lembram? Nós falamos que o verbo de ligação ele tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. São verbos que não indicam ação, mas indicam estado, modo de ser, característica do sujeito. Nunca eles vão indicar ação, não é verdade? Letra A. O verbo é estimular. É um verbo de ligação, sim ou não? Não, não. Porque o verbo estimular é um verbo transitivo, não é isso? Ele é um verbo que ele pede um complemento. Ele é um verbo que ele expressa, de uma certa forma, uma ação. Que ele estimula a criatividade. Então, ele não está ligando aqui o sujeito a um predicativo, não. O verbo estimular, tá bom? Então, não pode ser a questão A. Letra B. Criatividade. É um verbo de ligação? Não. Não é, porque a palavra criatividade aqui, ela não expressa ação, mas ela complementa o sentido do verbo estimular. Observe. Para estimular o quê? A criatividade. Então, aqui nós não temos um verbo. Na verdade, nós temos um objeto, não é isso? Uma palavra que completa o sentido do verbo. Letra C. Imaginação. Também não. Também não, porque a palavra imaginação também está complementando ou trazendo uma resposta para o verbo desenvolver, não é isso? Desenvolver a imaginação, ou seja, ela completa o sentido do verbo. Não é um verbo de ligação. E nós temos o verbo ser. Olha aqui, a palavrinha é. A leitura ainda é uma ferramenta importante. Observe que nós temos o verbo ser, que está desempenhando a sua função, não é isso? De ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, nós temos aqui a letra D, é a alternativa correta. Verbo ser, tá bom? É um verbo de ligação. A segunda questão diz: o verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. Identifique esse verbo na frase: Júlia estava feliz. Nesta oração, Júlia estava feliz. Qual é a palavra que representa um verbo de ligação? Essa é muito fácil, não é, queridos? Nós temos o sujeito Júlia, nós temos o verbo estar, é um verbo de ligação, é um verbo que liga o sujeito ao predicativo feliz, é um verbo que não expressa ação, portanto, não é um verbo significativo, e sim um verbo de ligação. Então, qual é a alternativa correta? Letra B. Ok? Terceira questão, o predicado verbal tem como núcleo um verbo. Em qual alternativa temos um verbo da frase? Os jogadores correm muito. Qual é o verbo nesta frase? Nós temos o sujeito, os jogadores, temos um verbo que expressa ação, o verbo correr, não é verdade? E nós temos aqui o seu complemento. Então, os jogadores correm muito. Um advérbio, é isso?
intensidade. Mas a questão está pedindo o verbo. Quem é o verbo? O verbo correr. Qual alternativa está correta? Letra B. O verbo correr, o verbo que expressa ação. Então, o predicado é verbal porque ele traz um verbo significativo, que são verbos que expressam ação. Alternativa correta, letra B. Quarta questão, indique a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Olha, outra questão semelhante a uma que nós respondemos atrás. Lembram? Indica a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, aquele que traz dois núcleos, um verbo significativo, um verbo que expressa ação e um predicativo do sujeito. Não é isso? Vamos ver aqui em qual dessas questões nós temos um predicado verbo nominal. Ana correu muito feliz. Nós temos o sujeito Ana, nós temos o verbo correr, um verbo que expressa ação, e nós temos aqui uma característica do sujeito. Olha só, uma qualidade do sujeito, muito feliz. Então, Ana, sujeito, correu, verbo de ação e o predicativo do sujeito. Letra A seria, ou é, a questão correta, é a alternativa certa, tá bom? A letra A, que nós temos um verbo como núcleo e ao mesmo tempo nós temos um predicativo do sujeito, muito feliz, tá bom? Essa característica aqui é do sujeito, mas temos também um verbo de ligação, portanto temos um predicado verbo nominal, certo? A quinta questão, marque a alternativa que contém um predicativo do sujeito. Letra A, Ana Maria era alta, nós marcamos ela como correta. Por quê? Porque a questão está exigindo aquela alternativa que contém um predicativo do sujeito. Ana Maria é o sujeito, não é isso? Ana Maria é o sujeito. Temos aqui, olha, um verbo de ligação, verbo ser, e temos o predicativo do sujeito, que é uma característica desse sujeito. Então, esta é a questão correta, porque nós temos aqui essa característica como predicativo do sujeito que está sendo ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação, ok? A letra A é a questão correta, amados. Tá bom? Nós ficamos por aqui, esperamos que todos responderam corretamente suas atividades, para que todos sejamos bem-sucedidos, tá certo? Tchauzinho, queridos. Até a próxima aula. Estamos juntos, tá bom? Tchau, tchau.